Começa agora a revista eletrônica que traz o melhor da nossa gente e do nosso lugar. Sejam bem-vindos ao Mistura Santista. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir, sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, amar, amar, amar. Amar com amor incondicional, que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. Minha mãe, meu mundo. É nessa mistura santista que o programa de hoje traz um bate-papo com a arquiteta e urbanista Débora Blanco. No quadro Saúde Emocional, a psicóloga e consteladora familiar Kátia Lima não poderia deixar de falar de mãe. E vamos relembrar a história de amor e superação da coordenadora pedagógica Fabiola Leonardo, mãe de Luísa e Maria Clara. É o quadro Quem Já Esteve Nessa Mistura. Um pedacinho de Portugal e sua gente chega nessa mistura com o portal TV Portuguesa. Sejam bem-vindos ao Mistura Santista e tenham um feliz Dia das Mães. E é nessa mistura santista, estamos aqui com a Débora Blanco. Atualmente a Débora é professora de urbanismo. O urbanismo sempre permeou na vida da Débora. Há quase 40 anos, né, Débora? Com certeza. Seja bem-vinda ao Mistura Santista. Prazer tê-la aqui. Prazer é nosso, Rob. É muito bom a gente falar da nossa atuação e da nossa cidade, né? Sempre é bom. Olha, a Débora possui, graduação em arquitetura e urbanismo pela Católica de Santos desde 1985. Então, quer dizer, praticamente ela conhece essa cidade com a palma da mão, né? Fiz estágio em elétrica, hidráulica, em projeto, né? Até o dia que aí eu já estava no 4º ano, que eu tive aula com um professor em planejamento urbano. E aí abriu uma vaga de estágio no Escritório Regional de Planejamento da Secretaria de Estado. E aí eu me inscrevi, fiquei lá 1 ano e meio. Quando eu me formei, eu já fui contratada. A gente atuava tanto como órgão de planejamento quanto órgão técnico de obras, né? Então eu fazia vistorias de obra e trabalhava com a questão do planejamento regional, porque naquela época não tinha região metropolitana. Qual é a função de uma pessoa que trabalha no planejamento, da cidade ou da região? Para que a gente senta, discute planejamento do quê? De uma obra? A gente fala que tem várias escalas de trabalho. Quando a gente está na escala regional, eu brinco que uma avenida é uma linha, né? Porque no mapa, quando a gente trabalha a região, a avenida é uma linha. E aí você está discutindo de que forma existe a integração dos municípios. Então vamos pegar um exemplo assim clássico que hoje a gente discute, o VLT. O VLT... Qual é o VLT, qual é o melhor trajeto, né? Aonde ele vai atender mais pessoas? Porque quando a gente trabalha a questão urbana, eu falo para o arquiteto, ele sempre vai projetar para pessoas. Débora, recentemente houve muita polêmica com esta obra do VLT, em alguns pontos, não em todos, principalmente por parte dos comerciantes. Eu acredito que essa questão dos comerciantes relacionados ao VLT tem muito mais a ver com o impacto da construção dele, porque realmente é uma obra que exige tempo, fecha as vias. Eu acredito que num transporte de média capacidade, que cada vagão traz 300 pessoas por vez, né? Porque se você fizer a conta são 4, andando, dá mais ou menos umas 300 pessoas, é muita gente passando nessas vias. E, portanto, o comércio deve se apropriar dessa, vamos dizer, propaganda. Agora, projeto na cidade também tem uma coisa, né? Ele não é para durar para sempre. A cidade é orgânica, as pessoas mudam, o conhecimento e a cultura mudam, portanto, os projetos vão mudar. Né? E isso é importante também saber. Por isso que eu falo que não tem aquela satisfação do ego, né? Tem uma satisfação muito mais pessoal de você estar conseguindo fazer alguma coisa por alguém, mas não tem aquela coisa, esta é a minha marca, não existe. Trabalhar com urbano é muito difícil. A cidade é nossa, né? A cidade é nossa. Você realmente se aposentou, podemos dizer assim? Ou você ainda presta serviços, auxilia? Não, ainda presto serviço de consultoria. Ah, certo. É mais consultoria. Agora eu faço mais consultoria. O momento pessoal mais forte para mim
foi, na verdade, meu primeiro ano de aula. Porque a minha primeira turma, eu dava aula com o professor Nelson Preza, que era um gerente do escritório do Rui Otaki, né? E a gente fazia todo semestre uma viagem. E essa viagem, neste semestre que eu entrei, era para São Luís do Paraitinga, e marcamos lá de estar na faculdade às 8 horas da noite, porque a gente chegaria na cidade às 11, já combinado com o prefeito. Aí a gente dormia em alojamento, tinha todo um rito nessas viagens muito interessante para nós e para os alunos. E aí, quando chegou 8 horas da noite, ele me liga e fala assim: Débora, eu não vou. O Rui está com um projeto aqui que nós não conseguimos acabar, eu encontro você amanhã na cidade. E eu fui sozinha, com 45 alunos, né, numa viagem, eu tinha 31 anos, e por azar, a faculdade alugou um ônibus que o motor era na frente. E o ônibus, ele subiu a 20 por hora. Nós chegamos na cidade a 1 hora da manhã. E foi muito interessante porque a cidade tem 10 mil habitantes. E tem aquela pracinha, o Poreto. E aí, quando o ônibus parou, eu falei, bom, agora nós temos que fazer alguma coisa, porque essa molecada tem que dormir, né? Abrimos os porta-malas, metade, 1/3 dormiu em cima, 1/3 dormiu no porta-mala e outro terço dormiu dentro do Coreto. Bom, o dia seguinte, 7 horas da manhã, todo mundo sabia que nós tínhamos chegado na cidade, porque, logicamente, a cidade não fazia barulho, era um silêncio, né? E essas experiências, né, que a gente tem em cada viagem tem uma experiência diferente, mas essa foi muito marcante porque foi minha primeira viagem, né? Então, assim, essas experiências é que vão acrescentando, né, na nossa vida para a gente ir aprendendo, né, a trabalhar com o ser humano. Então, é muito bom. Quero que você deixe, né, você como, não só como cidadã, Caissara, mas ainda trabalha para esta cidade, né? De certa forma, hoje como consultora, né? E lecionando pessoas a trabalharem amanhã para a nossa cidade. O que você tem a dizer sobre essa cidade? Bom, primeiro, eu sou suspeita, mas eu acho Santos uma cidade maravilhosa, né? Ela tem as suas nuances, as suas formas diferentes de vida, né? Eu sou muito suspeita porque a minha família toda, ela vem da Zona Noroeste. A minha avó foi uma das primeiras a morar no Rádio Clube. Minha família construiu o chalé da minha avó e depois do meu tio. Então, assim, viver em Santos, para mim, é ter qualidade de vida, viver de uma forma simples, mas saudável, né? Essa cidade proporciona isso para a gente. E eu acho que a cidade ela vem cada vez mais se colocando como uma cidade boa para criar filhos e também boa para a gente ficar mais idoso. Muito obrigada, e é muito bom a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre a cidade, né? E com você junto fica muito fácil. Obrigado. A gente agradece a tua confiança no Mistura Santista. Muito obrigado por contar a sua história, né? Esclarecer, né, algumas dúvidas, algumas polêmicas, né, para a nossa cidade. Gente, a gente entende, obra tem transtorno, mas é para melhorar a qualidade da nossa cidade. Para você, cidadão, você que está nessa mistura, você que gosta de vir a Santos também, cada vez para melhorar a nossa cidade. Por isso que muita gente chega aqui, nossa, faz tempo que eu não vim a Santos, Santos está tão diferente. Olha aí, é o trabalho, né, desse pessoal que trabalha melhor para você. Obrigado, Débora, obrigado por estar nessa mistura com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa Saúde Emocional, mais uma semana. Hoje, muito especial, falaremos de mãe. Na última vez que eu falei de mãe, eu me emocionei, né? Espero que eu consiga realmente me segurar, né? Mas é muito difícil falar de mãe e não se emocionar. Sabemos que a nossa vida começa dentro da nossa mãe. Mãe é vida, mãe é felicidade. Se eu rejeito a minha mãe, eu estou rejeitando a minha vida, eu estou rejeitando a minha felicidade, eu estou rejeitando o meu sucesso. Eu, como mãe, posso também dar o meu depoimento. Fiz tudo com muito amor, com muito carinho. A gente aprende a ser mãe todos os dias. Eu vou aproveitar, né, já que eu falo bastante do Bert Hellinger,
Eu queria ler para vocês uma carta que o Bert Hellinger fez à mãe dele e peço para que vocês prestem atenção e reflitam um pouco sobre as palavras dele, que são as nossas palavras também. Querida mãe, você é uma mulher comum, assim como milhares de outras mulheres. Amo você assim como mulher comum. Como mulher comum, você encontrou o meu pai. Ele também é comum. Vocês se amaram e decidiram passar a vida inteira juntos. Casaram-se. E isso também é comum. E se amaram como homem e mulher profundamente. Fui gerado através desse amor profundo. Sou um fruto do amor de vocês. Vivo, pois vocês se amaram muito comum. Esperaram por mim durante 9 meses com esperança e aflições, perguntando-se se as coisas caminhariam bem para vocês e para mim. Sim, querida mãe. Então você me pariu com dores e tormentos, assim como outras mães têm os seus filhos. Então eu estava aqui. Vocês olharam para mim e se olharam, estranharam. Este é o meu filho? E disseram sim para mim. Sim, você é o nosso filho e nós somos os seus pais. Tomamos você como nosso filho. Então me deram um nome através da qual me chamam, deram-me o seu nome e disseram a todos: este é o nosso filho, pertence a nós. Vocês me nutriram, me educaram e cuidaram de mim durante muitos anos. Sempre pensaram em mim. Preocupavam-se, questionavam sobre as minhas necessidades. Deram-me muito. Os outros, assim como eu, também às vezes diziam que vocês tinham falhas, que não eram perfeitos e que deveriam ter sido diferentes. Mas assim, da forma que vocês foram certos para mim. Somente por terem sido da forma que foram, tornei-me como sou. Para mim, tudo está certo. Eu lhe agradeço, querida mãe, e lhe agradeço, querido pai. Agora, o mais importante. Liberto a minha mãe, querida mãe, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de uma mulher comum. Recebi o suficiente e já basta. Obrigada, mãe. Eu lhe agradeço. Hoje encerro o nosso programa com essas palavras maravilhosas do Bert Hellinger. Quero que vocês ouçam quantas vezes for necessário, porque isso vai tocar o coração de cada um de vocês e vai fazer o dia de vocês diferente amanhã, no Dia das Mães. Parabéns, feliz Dia das Mães para todos vocês. Até o próximo programa. Quem já esteve nessa mistura? Eu que agradeço pelo convite de vocês para contar aí um pouquinho da minha história. Tem a minha mais velha, chama-se Ana Luísa, tem 11 anos, e a minha mais nova, Maria Clara, tem 9 anos. Tem gente que tem sonho de casar, né? Mas uma coisa que eu sempre tive em mente era ser mãe, assim. Eu fiz o aniversário da Ana Luísa de 2 anos, na sexta-feira, segunda-feira eu fui para o hospital para ganhar a Maria Clara. A data do aniversário, uma é do dia 6 e a outra é do dia 9 de setembro.
Maria Clara veio para completar e trazer duas meninas, toda a estrutura linda que nós temos hoje, eu e meu marido, né, de família, e para completar a Ana Luísa também, que sempre muito acolhedora com a irmã, portadora de uma deficiência rara, né, aqui, né, no Brasil e no mundo. No Brasil a gente tem 100 casos registrados. A Maria Clara, ela nasceu e até os 2 anos e meio foi quando a gente recebeu o diagnóstico, mas desde o início, já nos primeiros meses ali, eu já notava alguma coisa diferente. O que você notava, assim? O que ela aparentava? Como eu tinha, né, esses anos de convívio com criança, tu já tem né? um tato diferente, né? Tu já consegue perceber melhor. E com a minha mais velha, então, assim, já dava alguns sinais. Mas, assim, dentro, assim, de mim, eu sempre soube que teria uma criança deficiente. Não me pergunta como, mas, assim, eu não sei. É uma intuição de mãe, né? Porque mãe tem muito disso, né? Eu sempre fui muito, assim, apegada e sempre gostei de estudar essa parte. Já mesmo quando eu fui para o interior de São Paulo, foi o que me levou para Marília, foi a educação especial. Voltei para Santos com aquele monte de exame e nenhum exame dava nada, assim, nada que eu digo assim, ela tem isso. Sim. E eu com aquele monte de exame, sem nenhum diagnóstico, tudo ok. Levei ao pediatra, o pediatra, Fabíola, vai nesse médico em São Paulo. Aí fui num geneticista em São Paulo, onde aí sim ele olhou todos os exames e me pediu um exame genético. E nesse exame foi colhida uma amostra do meu sangue, do meu marido e do dela. Nesse exame já diagnosticou essa síndrome que chama-se Phelan-McDermid. Síndrome causa um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que inclui a ausência da fala. É uma síndrome rara, mas ela, dentre as síndromes raras associadas ao autismo ou mesmo deficiência intelectual, ela não é tão rara. Então, por exemplo, se a gente estudar casos com autismo, a gente encontra casos positivos, depende da casuística, que varia de 0,5% a 2% dos casos. Então, é uma síndrome que sempre deve ser pesquisada nos casos com suspeita de autismo, principalmente aquelas que já têm atraso de neurodesenvolvimento. Quando a gente foi diagnosticado, a gente foi para a internet e tudo era em inglês. Assim, não tinha nenhuma literatura aqui no Brasil. Por não ser comum no Brasil, né? Tanto que aí a nossa união, né, das mães, hoje em dia eu estou aqui, né, falando sobre a síndrome, outras no Brasil, em outros, né, lugares, fazem ações com relação a que seja mais visível essa síndrome, para que os pais, os médicos busquem um diagnóstico mais preciso do que a criança tem. E assim que você soube, qual foi a sua reação? Eu, no primeiro momento, assim, eu já vinha dessa busca desse diagnóstico, aí quando eu soube do diagnóstico, quando a gente leu o nome, aí a gente ficou assim... É que você não conhecia. A gente ficou perdido, sem reação. E esse foi o teu medo? Você chegou a pensar que poderia avançar isso na Maria Clara? Medo? Todo filho, cara. Acho que você ser mãe, assim, essas expectativas de... As pessoas às vezes falam, e o luto, né? Porque nasceu uma criança deficiente, ou, né? Isso? Ou, vai viver o luto, eu melhorei. Existem algumas pessoas que falam relacionado a isso, porque cria-se uma expectativa tão grande, aí nasce, parece que, né? Isso algumas pessoas falam com ela. Eu nunca sofri esse luto. A gente, assim, ela acorda sorrindo, ela dorme sorrindo, são pequenas coisas que enchem a nossa vida, então, assim... Ela é uma criança alegre. Demais. Ela amanhece o dia já rindo, ela dorme rindo, junto com a irmã, então a irmã puxa ela e sempre as duas estão muito juntas, a Ana Luísa e a Maria... Unidas. Muito unidas. A Maria Clara, muito do que faz é por conta que a Ana Luísa sempre incentiva e ajuda. Trocando o gelo do barril. Trocou o gelo lá.
por conta da deficiência dela que eu digo assim que ela não faça. Pelo contrário, aí que eu sempre... Tem gente que às vezes fica olhando assim, gente, a Fabíola não vai olhar lá, ela vai cair na piscina. Aí eu falei, bom, deixa eu ver se vai cair, aí eu vou agir. Mas assim, né, aí às vezes as pessoas ficam meio assustadas com as minhas atitudes com relação a isso. O que a gente tem em casa são diversas conquistas todos os dias. Sim. E ela mostra isso pra gente todos os dias e a gente tem isso em casa. Quando a Maria Clara nasceu, uma semana depois, eu internei com ela, porque ela teve icterícia. É aquele amarelão no corpo. Ah, tá. Quando eu entrei no hospital para internar com a Maria Clara, a Ana Luísa chorava assim um choro que eu nunca tinha visto ela chorar. É uma emoção, né? Mas é bom, é bom. É, não é fácil, a gente trabalha o dia inteiro, aí cada hora ali pede a gente tem que estar e tudo. Ser mãe é muito bom, é maravilhoso. A gente quer muito agradecer a sua presença, que mãe é uma coisa inexplicável e você só mostrou pra gente mais ainda o quanto esse amor é transformador e eu tenho certeza que você transforma a vida das suas filhas todos os dias. Muito obrigada. Portugal e a sua gente. Nós começamos essa brincadeira aqui em 2013. De lá até aqui nós já fizemos 7 edições aqui da Pisa da Uva. Alguns anos não pudemos fazer porque a gente não conseguiu uva para fazer essa brincadeira. Na realidade, assim, é um dia que nós escolhemos por ano para resgatar a nossa cultura, a cultura portuguesa, né? Numa cultura de uma lembrança tão familiar que é o vinho, né? A vinicultura. Você que busca um bom café português, variedade de doces, pão quentinho e frios em geral, venha para a Preferida de Santos. Há mais de 50 anos atendendo com excelência. Estamos na Avenida Washington Luís, 179 em Santos e esperamos por você. Colégio Lamec, referência no ensino infantil e fundamental há mais de 30 anos em Santos. Você sabia que pode provar os sabores autênticos de Portugal sem sair de Praia Grande? Cantinho de Portugal, cada prato é uma experiência cheia de tradição. Da escolha dos ingredientes ao toque final do chefe, tudo é feito com dedicação e respeito às raízes portuguesas. Aqui, você também encontra uma variedade de vinhos para brindar momentos especiais. Esperamos você para almoço ou jantar em frente à Praia do Maracanã. Estou seguindo o que você me ensinou, né? Você é um comandante, um capitão, tudo lá no Centro Cultural Português. Quem conheceu aquilo lá conhece hoje é uma coisa totalmente diferente. O amor que você demonstra naquilo que você faz irradia para todos nós e me pegou em cheio também. Vou fazer o quê? Né? Estamos aqui comemorando a vida, como eu sempre falo, né? Eu tenho que agradecer as palavras, a presença de todos os amigos que aqui estão. Isso é um evento único, né? Que eu quero por muitos anos poder contar com todos vocês.
Realmente é uma tradição que ele faz questão de fazer todos os anos e juntar um grupo de amigos para a pisa da uva. E a gente se sente aqui nesta casa um pedacinho de Portugal. Aproxima os amigos e aproxima Portugal das nossas tradições, dos nossos costumes. E a pisa da uva não podia deixar uma tradição que é a apanha da uva que se processa em Portugal, naquelas aldeias, nos faz relembrar os tempos que a gente vivia nas aldeias em que era feita esta pisa da uva. E transmite uma emoção muito grande para nós. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. A confeitaria é um processo de construção e busca incessante por experimentar e desenvolver algo único e extraordinário. E a maternidade me mostrou muita coisa em comum com a minha profissão. Hoje, eu sou responsável por desenvolver o docinho mais importante da minha vida, o meu Arthur. Essa data gerou um novo significado não só para mim, mas para tudo ao meu redor. Por isso, neste Dia das Mães, desejo de coração que você prove algo gostoso, saudável e único. E eu não estou falando só dos nossos doces. Que a sua relação com seu filho seja tão incrível e saborosa quanto tudo que a gente desenvolveu especialmente para essa data. Um feliz Dia das Mães! Olha só, meus amores, como não comentar essa vitrine linda que fizemos aqui para você ter várias sugestões para montar kits de presente para suas mães, gente. Olha que coisa mais linda, temos joias, relógios originais de fábrica, para mãe que gosta de sabonete, para mãe que gosta de chocolate, para mãe que gosta de um belo café da manhã e personalizado para mãe. Gente, olha essa cesta. Isso daqui a gente montou com todo carinho e amor, mas você pode ter a opção de montar para sua mãe aquele presente que ela vai se sentir muito especial em estar ganhando. Porque muitas vezes, se você perder um bem, às vezes você nem tem mais condições de recuperá-lo. O custo dele, além de ser baixo, ele protege importâncias consideráveis que muitas vezes as pessoas, pelo custo de vida alto que está, não conseguem angariar essa reserva financeira. Vem para a Securserve. Olá! Outra novidade agora da Cantina Liliana, toda semana, nos jantares, de segunda a sexta, você vai ter um festival de risotos. São 7 opções de risotos, não é? Já com uma entrada para acompanhar, por apenas R$ 89,00. Então você tem um risoto de filé com gorgonzola, você tem um risoto de nozes, gorgonzola e abóbora, você tem um risoto de lula, você tem várias opções. E na opção do festival, a sobremesa fica por apenas R$ 19,00. Então vem para Liliana, vem para o nosso festival de risotos. Você que tem um negócio em Santos, quer aparecer na TV? Sabe como? Fazendo parte do programa Mistura Santista. 90% de nossos clientes aumentaram o seu faturamento aparecendo na TV. Com linguagem dinâmica, contamos as melhores histórias com a nossa gente. Tanto pela TV quanto pelas redes sociais, não importa a sua atividade. A comunicação ágil do Mistura Santista é a visibilidade para seu produto ou empresa. Quer saber mais? Marque uma reunião presencial conosco. É nessa Mistura Santista que é sempre um prazer estar com você pela tela da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.